E aí, o que eu pensei diante de tudo isso? Que a gente tinha também que ter uma calculadora de período irregular. Por mais que o período irregular seja bizarro e que vocês tenham que procurar ajuda, nesse meio tempo, se vocês quiserem tentar e quiserem avaliar qual que é o período fértil de vocês, era uma opção, né? Então a gente fez o quê? Pegou as duas calculadoras, refez a de período ciclo regular, melhorou ela demais, né? Tem agora tudo resuminho, bonitinho, vocês vão ver, a gente vai fazer o cálculo junto. E fez a de ciclo irregular, e eu vou testar agora com vocês, porque, isso aqui não existe, né? É isso aí, obrigada, viu, galera, por vocês estarem aqui comigo, participando dessa aula, que eu prometo que vai ser incrível. E no final, a gente vai ter uma super surpresa, que eu vou mostrar a calculadora aqui para vocês ao vivo, vocês vão amar como vocês usam, como que vai ser, como que faz para fazer os cálculos, e tá super legal. Tô amando essa calculadora. Galera chegando por aqui, é isso aí. Bom, mais ou menos, a gente vai fazer a aula, e aí no final eu vou mostrar a calculadora para vocês, tá bom? Aí a aula a gente vai falar, né? Desculpa, gente, eu vou parar várias vezes para beber água, tá? Que a garganta tá duro. Gente, quando a gente vai falar, né, e a gente colocou essa aula como a sua melhor tentativa, então, quando a gente vai falar sobre uma tentativa, né, a gente não tem mais aquela coisa de antigamente, de, eu vou tentar engravidar e é isso aí. Eu vou parar de tomar o anticoncepcional, ou eu vou parar de usar preservativo nas minhas relações e vamos lá, vamos engravidar. Antigamente era assim, né, era simples, né. E aí, o que aconteceu nesses últimos anos? Eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque muita gente fala, mas minha avó não fez nada para engravidar, minha tia não fazia nada e tinha 10 filhos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? E a coisa não é bem assim, né? Então, nesses últimos tempos, eu acho que nos últimos 20 anos aí de evolução, a gente teve muitas mudanças em vários locais, né? Em várias nuances, assim, tanto na medicina quanto na vida da mulher. A mulher moderna, né, a mulher de hoje, ela não quer mais engravidar com 20 anos. Quem vai engravidar com 20 anos como todo mundo engravidava antigamente, né? Ninguém mais quer isso, né? Porque a mulher hoje, ela quer fazer a carreira dela, ela quer se especializar muito na profissão. Antigamente, muitas mulheres casavam, né? E hoje ainda existem, não tem nada demais isso, cada um faz o que quer. Existem mulheres que casam, param de trabalhar só para criar filhos e para ter vários filhos, que é sonho, e é isso aí. E tá super ok. Agora, a grande maioria, né, tá tentando se especializar muito na carreira, tentando chegar lá em cima, né, no topo da carreira, para depois pensar em engravidar. E nisso, o que a gente perde, né? A gente perde qualidade e óvulo, né? Como eu sempre falo para vocês, tempo é óvulo. Os óvulos da gente, a gente vai perdendo aí todo mês, cerca de 200 óvulos por mês a gente perde. Então, a gente vai diminuindo a reserva ovariana e, com o decorrer da idade, né, a gente também tem o envelhecimento, né? Tanto o envelhecimento do nosso organismo quanto dos óvulos. Então, o nosso organismo é mais frágil, ele é mais suscetível a diversas doenças, né, que podem acontecer, e os nossos óvulos, eles são células que nascem com a gente, eles são produzidos enquanto a gente está lá dentro da barriga da mãe da gente, então eles têm a nossa idade, né, eles nasceram praticamente junto com a gente, e eles vão envelhecendo junto, né, e uma célula mais antiga, uma célula mais velha, ela tem mais chances de ter problema, né, na hora de se dividir, né, por que o câncer, ele dá em pacientes mais velhos? Porque as células são mais velhas e elas têm esse problema na hora da divisão, e aí começa uma divisão celular desenfreada. Então, na hora da divisão celular, da embriogênese, da formação do nenezinho, a gente também pode ter algum problema, tá? Então, esse é o grande problema da gente engravidar mais velho. E, ao mesmo tempo, além dessa questão feminina, de mulher, de empoderamento, de trabalho e tudo mais,
a gente tem a questão da medicina. A medicina evoluiu muito nesses últimos tempos, né? Eu falo para vocês, eu comecei a estudar medicina funcional em 2015. São 7 anos, né? E nesse tempo, o que já mudou de coisa, né? O que meu consultório já mudou, o que eu já mudei, às vezes minhas pacientes engravidam, voltam na outra gestação, é tudo diferente, elas falam, mas doutora, é tudo diferente da outra, mas porque as coisas evoluem, a gente tem que evoluir junto, né? Então, não faz sentido, né, a gente praticar a mesma medicina de 20 anos atrás, sendo que ela evoluiu, né? Então o povo que fica, mas para que suplementar? Mas para que fazer isso? Dieta, não sei o quê, que absurdo. Ninguém fazia isso antes. A mendiga, né? Todo mundo fala da coitada da mendiga, porque a mendiga engravida e eu não engravido, né? Então acho que esse tipo de comentário, né, que eu considero até uma intolerância, eu acho que é totalmente desnecessário nos dias de hoje, dentro da evolução que a gente tem, né? E eu quero comigo pessoas, tanto que me sigam, quanto que sejam minhas pacientes, quanto sejam minhas alunas, que acreditem nisso, né? E que façam isso valer a pena. Eu tenho visto nesses últimos anos aí, né? Um aumento absurdo de pacientes que conseguem engravidar naturalmente, só com, às vezes, as dicas que eu dou no Instagram, ou pacientes que passam comigo e que têm a minha orientação, que têm alguns problemas e que conseguem engravidar também, né? Então, eu acho que funciona, né? Eu tenho certeza que funciona, né? Essa coisa que eu penso, que eu faço hoje, que eu estudo, né, que está totalmente embasado em literatura, e eu acho que não faz sentido a gente, nos dias de hoje, deixar passar isso, né? E aí, como que a gente vai fazer, né, para fazer a nossa melhor tentativa, né? Então, simplesmente a gente vai só tentar? Não, né? Vocês já estão cansadas de saber, e a gente vai retomar todos os nossos passos, até a gente chegar num passo que hoje eu vejo que vocês têm muito problema, e muita dificuldade, que a gente, ao invés de 6 pilares, que eu sempre falo para vocês, a gente vai aumentar para 7, né? Os nossos pilares da nossa casinha, para a gente construir a casa, para receber o nosso visitante mais amado, mais querido, da forma mais saudável e mais incrível possível. Então, a gente aumentou esse pilar nesses últimos tempos, e acho que desde o começo desse ano eu vi essa dificuldade aí de vocês, porque é absurdo, é exorbitante. Depois eu vou passar os dados da pesquisa que vocês receberam aí, das pessoas que que desconhecem o ciclo, que não sabem calcular período fértil, que não sabem o que é ciclo, o que é fluxo. Então a gente aumentou o 7º pilar aí para o ciclo menstrual, o cálculo do período fértil, saber lidar com o ciclo, porque quem não sabe lidar com o ciclo menstrual, não, né? Acho que nem pode começar a tentar engravidar, porque é o principal de tudo. Se a gente não sabe isso deveria ser o pilar número 1. Eu vou inverter e vou jogar ele para 7, mas ele deveria ser o pilar número 1, né? Sem ele é condição sine qua non para a gente começar as tentativas. Se não tiver aquilo, gente, nem adianta. Óbvio, tem gente que tem um monte de coisa para ajustar, né? Mas mesmo com tudo ajustado, se você não consegue calcular o período fértil de forma correta, né, e tentando, porque às vezes vocês fazem os cálculos que pegam um período muito curto, então qualquer variação no ciclo, vocês perdem o período fértil, né? Então, tudo isso a gente vai conversar agora no final da aula, mas vamos começar pelos pilares que a gente já está cansado de saber, mas a gente vai dar uma citada rápida, só para vocês relembrarem. Então, acho que número 1, pilar number 1, é alimentação, né? E muitas pessoas me questionam, doutora, mas o glúten, antigamente, todo mundo comia glúten, a lactose também, todo mundo comia lactose, o que aconteceu que hoje a gente tem que restringir esse tipo de alimento? Então, vamos falar um pouquinho, né? Primeiro, vamos falar sobre a dieta da tentante. A dieta da tentante tem que ser uma dieta rica em proteína, rica em vegetais, e pobre em carboidratos, pobre em ultraprocessados e pobre em alimentos pró-inflamatórios, né? Esse é o segredo aí, né? A gente tem que ter muita proteína nesse prato, porque a tentante, ela tá exigindo muito do seu sistema imunológico, né? Para a gente engravidar, a gente precisa do sistema imunológico bombando. Então, se a gente não tem esse sistema imunológico funcionante, não tem como engravidar.
E o sistema imunológico, ele é basicamente construído de proteínas. Todas as células imunoglobulinas, as células do nosso sistema imunológico são produzidas a partir de proteínas. Então, se eu não como proteína na minha dieta, não tem como eu ter um sistema imunológico bom, e óbvio, tem a suplementação também, que a gente vai falar depois. Mas, se eu não como bem, se eu não como proteína, vai ser difícil de eu ter um sistema imunológico regulado, certo? E aí, a gente chega nos alimentos pró-inflamatórios, né, que basicamente são o glúten, a lactose, o açúcar e os ultraprocessados. Ultraprocessado eu não preciso nem falar, né, gente, que é porcaria, né? É salsicha, é nuggets, é miojo, é bolacha, né, bolacha recheada, refrigerante, sucos de caixinha, né, tudo que passa por um processamento muito grande, frios, embutidos, né, enlatados. Então, tudo isso tem muito conservante, tem muita substância tóxica, tem muito disruptor endócrino, e isso não é o que a gente quer, né, para uma alimentação saudável e boa para as nossas tentantes. Então, isso a gente nem precisa comentar. Eu esqueci de falar do café, né, mas o café hoje também é considerado um disruptor endócrino, assim como o álcool, tabaco. Então, o café entra nessa lista aí de alimentos que atrapalham o nosso sistema hormonal, né? O disruptor endócrino é uma substância que ele consegue se passar por um hormônio, ele engana o receptor hormonal e finge que é um hormônio aí, dá uma ordem para o nosso sistema endocrinológico, e isso pode fazer uma bela bagunça com os nossos hormônios, com a nossa ovulação e tudo mais, tá? Aí o açúcar, eu não preciso também nem falar, né? Açúcar e cocaína agem no mesmo lugar do nosso cérebro, né? Só para vocês terem ideia como a gente é viciado, né? E açúcar não tem nada de bom também, só atrapalha a gente. Eles falam que o açúcar, ele nutre o câncer, ele nutre diversas doenças de sistema nervoso, que são doenças degenerativas, então Parkinson, Alzheimer, alguns outros tipos de demência também, né, são pioradas pelo consumo do açúcar. Então não faz sentido, e hoje a gente tem muitas alternativas para o uso do açúcar branco, né, tem muitos adoçantes maravilhosos que a gente tem no dia a dia, que são naturais, então dá para a gente fazer essa troca tranquilamente. Aí, a lactose, o problema da lactose é assim, a lactose é do leite da vaca, certo? E a gente não é bezerro, certo? A gente não é filho da vaca, então a gente não tem a enzima correta para desintegrar a lactose por completo. Por mais que a gente não tenha uma intolerância à lactose, a gente não tem a completa dissolução, e a molécula fica boiando ali no intestino, e isso vai causar toda uma inflamação da mucosa, uma alteração de absorção, então a gente não vai absorver vitamina direito, uma alteração de absorção de glicose que ocorre no intestino, alteração de absorção de hormônios que também ocorre no intestino, tá? E, principalmente, a diminuição da produção de serotonina. Então, quem tem algum distúrbio psiquiátrico ou psicológico, né, do mais grave ao mais leve, uma simples depressão, uma ansiedade, ou um distúrbio mais grave do que isso, pode piorar com essa situação. Então, a lactose e o glúten, os dois, né, que o glúten também, o glúten é uma molécula que ele inflama a mucosa intestinal, por isso que a gente chama de substância pró-inflamatória. E ele também causa essa alteração ali na mucosa do intestino e a diminuição da absorção e também a diminuição da produção da serotonina, que a gente sabe que tem uma porrada de serotonina que é produzida no intestino e não só no cérebro. Hoje a gente sabe disso. Por isso que é chamado intestino de segundo cérebro. E aí, por que eu deixei para falar do glúten por último? Porque é a mesma questão, né? Todo mundo chega para mim e fala, ai, mas eu comia glúten, a minha mãe comia glúten, a avó comia glúten, agora a gente não pode mais comer glúten. Então vamos contar a história do glúten, né? Quando eu era uma pequena Mari, há muitos anos atrás, vamos deixar abaixo isso, mas o glúten, primeiro, o trigo continha muito menos glúten do que contém hoje, e o glúten usado naquele trigo, né, não era transgênico. Hoje, o que aconteceu? O trigo, né, e
contém, o trigo é totalmente transgênico, é totalmente modificado para que ele cresça mais rápido, para que ele desenvolva mais rápido, para que ele dê mais quantidade, maior quantidade. E então ele foi todo modificado geneticamente, então ele é transgênico, totalmente transgênico, e com isso a quantidade de glúten que tem no trigo é muito maior, mas é umas 5, 6 vezes maior do que era quando eu era uma pequena Mari feliz e não sabia, que só brincava com sua boneca. Então, gente, não é uma questão de o glúten de repente virou vilão, não, foi uma transformação de alguns anos que aconteceu e que trouxe esse vilanismo para o glúten. Então, antigamente o glúten não era tão inflamatório como é hoje, tá? Porque o trigo, por exemplo, né, o que mais a gente ingere de glúten é na farinha de trigo. Então, o trigo, como tinha menos glúten, a gente podia comer mais. E é nítido isso, eu lembro disso, eu lembro de comer pão quando eu era menor, né, e nos últimos tempos eu reduzi o glúten da minha vida já há 7 anos, eu como muito pouco, mas quando eu como, quase sempre eu me arrependo, porque eu sempre passo mal. Mas é isso aí, então entendam isso, entendam que isso não é um problema, né, que de repente ele ficou vilão. Então, as coisas não são de repente, as coisas são baseadas em estudo de muitos anos, né, que as coisas vão modificando, não tem como elas se mantiverem normais, né. Aí, saindo da dieta, a gente vai para os exercícios. Exercício, gente, também não é uma coisa que, mas nunca ninguém precisou fazer exercício na vida, que absurdo, não sei o que, não sei o que. Aí vamos lá, vamos falar da avó. Que todo mundo fala da avó. A avó nunca fez nada, engravidou, teve 20 filhos. A avó andava a pé. A avó muitas vezes nem tinha carta, porque mulher não podia, né? Tô falando das avós da minha geração, tá, gente? Tem avós mais novas, se vocês forem mais novas do que eu, obviamente, talvez, daí a gente vai falar das bisavós, né? Mas as avós que nasceram lá em 1920, 1930, como a minha, as minhas, elas não andavam de carro, era muito raro. Quem andava de carro era meu avô, que levava elas, às vezes, para algum lugar, né? Então, a maioria das coisas elas faziam a pé, tá? Então, elas só comiam comidinha plantada na horta, né? Os animais também, se consumissem carne e tal, eram todos do quintalzinho, né? Eu sou do interior, então lá era assim. Mas a grande maioria das pessoas nascidas nesse tempo, mesmo sendo da cidade grande, tinha uma vida infinitamente mais saudável. A gente não tinha essa preocupação louca com Instagram, vida alheia, né? A gente vivia a nossa vidinha ali, tranquilo e sossegado. Então, a gente tinha muito menos estresse, né? Então, por isso que a avó engravidava 10 vezes, gente. A avó tinha uma vida que todo mundo devia ter. Comia bem, fazia exercícios, mesmo não sendo uma super musculação, mas ela caminhava pra caramba, lavava roupa, estendia a roupa, varria a casa, fazia tudo. Isso também é um exercício. Tinha uma cabeça mais ou menos tranquila, porque não tinha muita coisa, essas coisas do dia a dia, essas preocupações que a gente tem hoje, pandemia, não sei o quê, se bem que teve lá um monte de pandemia antigamente, né, guerra tinha bastante, mas acho que nem se compara à vida que a gente tem hoje. Então, o exercício, ele faz uma desinflamação também, ele melhora muito a parte glicêmica, então ele melhora absurdamente a resistência à insulina. O músculo, ele consome muito. Por que a gente fala, musculação é ótimo? Aí todo mundo olha pra minha cara e fala assim, não acredito. É só porque você gosta, né? É porque você ama, você quer que todo mundo faça. Não é, gente. Não é. É porque tá escrito mesmo, tá escrito no livro, eu juro pra vocês. A musculação, então, com esse aumento de consumo de glicemia pelo músculo, que o músculo precisa de muita glicose para funcionar e para crescer, né, eu diminuo a resistência à insulina no meu corpício, tá? Então, pacientes com SOP, né, e pacientes, às vezes, com endometriose, que tem hiperestrogenismo, o hiperestrogenismo pode desencadear também uma resistência à insulina, pela inflamação por si só, se beneficiam muito da musculação, tá? Sem contar, eu acho que musculação é tudo. Exercícios cardiometabólicos também são interessantes, tá? Mas acho que musculação é o primordial e é o principal. E vamos falar uma coisa que é importante, quantos minutos a gente tem que fazer, né?
pela OMS, para a gente não ser considerado sedentário hoje, são 150 minutos semanais, tá? É o mínimo que a gente tem que fazer. Então, são 3 dias de um treino de 50 minutos ou 5 dias de um treino de 30 minutos. Gente, não é nada, tá? É super, super de boa. Dá para todo mundo. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia personal. Gente, tem um monte de treino no YouTube, no Instagram, em diversas plataformas que são gratuitos e vocês conseguem fazer com um saquinho de arroz, com garrafinha de água, com elástico, tem jeito para tudo, tá? Para tudo nessa vida. Bom, então exercícios. Aí, terceiro pilar, a gente vai falar do sono, né? Qual a importância do sono? Durante o sono, a gente produz melatonina, né? Durante o sono, a gente regula o nosso ritmo ou ciclo circadiano, que é o ciclo de sono-vigília. Então, de manhã, o sol, a gente está acordado, a gente produz cortisol para ativar todos os nossos órgãos e sentidos, né? Para tudo funcionar. E à noite, a gente produz melatonina, que é o hormônio do sono, né? E a melatonina também é fundamental e também ativa diversos sistemas. Então, a gente tem a ativação de vários órgãos também durante a noite, né? E uma das coisas que acontece muito durante o nosso repouso, nosso descanso, é a renovação do nosso sistema, a antioxidação do nosso sistema reprodutor. Então, se eu não tenho uma melatonina regulada, muito difícil que eu engravide, né? Eu sempre falo, eu não canso de repetir, 95% dos casos de isca, de infertilidade sem causa aparente, são causadas pela deficiência de melatonina, tá? E a maioria dos profissionais nem sabem o que isso significa, né? Então, qual é o sono ideal, o sono importante para a gente ter, né? A melatonina, ela começa a subir, agora, né? Começa a aumentar por volta das 21h30, tá? 21, 21h30. Então, esse seria o horário que a gente deveria estar indo para a cama, certo? Aí, 9h30, aí vamos fazer um pico da melatonina por volta de 2 e 3 da manhã. Então, é aquela hora, né, que se o povo está estressado, acorda, 2 da manhã, pá, abre o olho, porque se a melatonina não sobe, quem vai subir é o cortisol, eles são antagônicos, né? Então, se um sobe, o outro cai, e vice-versa. Então, se a melatonina estiver baixa, o cortisol está alto, você desperta como se você quisesse viver a sua vida naquele momento, né? E às vezes não é bem assim, né, gente? Que a gente tem que dormir. Então, quem acorda sempre 2 da manhã e perde o sono, procure um médico para se ajustar aí, tá? E aí a gente tem que acordar por volta das 6, 6h30. Ai, mas eu só durmo depois da meia-noite. Ai, mas não sei o quê. Gente, sono é hábito, tá? Você só dorme depois da meia-noite porque você foi treinado para isso, certo? Então, comece a treinar para dormir melhor. Então, vai acordando mais cedo, né? Porque aí a gente vai ter sono mais cedo e vai começando a dormir um pouco antes e até regular o sono. Vocês vão ver como vocês vão ser mais felizes, eu garanto para vocês, tá? Isso é muito importante. Quarto pilar é o intestino. Como a gente já falou um pouco, o intestino é o segundo cérebro, então a produção de serotonina está ali, a absorção de nutrientes está ali, a absorção de vitaminas também está ali, a absorção de glicemia e de hormônios está toda no intestino. Se eu não tenho intestino legal, não tem condição. E outra coisa, né, a microbiota intestinal, ela vai se refletir na microbiota vaginal, na microbiota uterina, na das trompas e por aí vamos, né? Na da boca, esôfago, estômago. Então, se eu tenho uma microbiota intestinal que não está boa, eu vou ter uma microbiota vaginal ruim. Então, essa paciente vai ser aquela paciente que tem um monte de corrimento de repetição ou candidíase, né? Que é o mais conhecido. Pode ser algum corrimento bacteriano também, mas a cândida é a mais comum, né? E aí tudo isso vai dificultar, o meu muco vai ficar diferente, né? O pH vaginal vai mudar, tudo isso vai dificultar para o espermatozoide chegar lá, entrar e conseguir fazer a fecundação normalmente. Então,
prestem atenção nesse intestino, né? Ah, mas eu vou ao banheiro todo dia, ótimo, mas você vai no banheiro e depois fica inchada, fica com gases, né? Distendida, aquela sensação de empachamento. Então ele não tá legal, tem que ir no banheiro e ficar tudo bem, não pode ter sintoma nenhum. Caso contrário, precisa tratar, tá? O intestino é... Aí, quinto pilar, a gente vai falar sobre a suplementação, que, né, vocês estão cansados de saber por aqui, né? Hoje a gente tem um negócio que chama fome oculta, né? Muitas pessoas que não são desnutridas aparentemente, mas que têm deficiências nutricionais sanguíneas absurdas, né? Então, a suplementação é fundamental para todos, gente, não é só para quem vai engravidar. Para quem vai engravidar, óbvio que é muito mais, porque a gente precisa, né, preparar tudo ali, preparar o terreno para receber o bebê. Mas a suplementação é importante para qualquer pessoa, e suplementação individualizada, não é ir na farmácia e comprar um monte de pote, ou comprar uma vitamina pronta, né? Ou usar um ácido fólico. Gente, o ácido fólico é uma substância totalmente sintética, ela não é natural, ela não é vitamina. O ácido fólico, ele foi criado, né? Ele é sintético para tentar compensar a deficiência de vitamina B9, mas ele precisa de uma metabolização absurda até ele chegar na vitamina B9, que é o metilfolato. Então, e a gente tem aquela deficiência daquela enzima, MTHFR, né, a metil, tetrahidrofolato redutase, que 60% a 70% da população tem essa mutação, que tem a deficiência dessa enzima, e que não consegue transformar o ácido fólico em metilfolato. Então, para 60% das pessoas, dar ácido fólico não adianta de nada. E isso é uma coisa que já faz tempo que já está sendo, né, difundida. E ainda tem gente que fala, né, a mesma coisa, esse povo é louco, tá fazendo propaganda, é só para cobrar mais caro. Não é, gente, isso é muito sério, tá? É muito sério. Você fazer uma reposição de ácido fólico numa paciente que tem a deficiência do MTHFR e que não faz a metabolização é como se você não fizesse. Você está expondo ela a ter um risco de doenças neurológicas altíssimo. Então, para que você vai fazer isso para uma pessoa? Não tem necessidade nenhuma, tá? E a suplementação tem que ser individualizada, tá? E tem que saber mexer com suplementação, né? Não adianta você fazer uma reposição endovenosa numa paciente e dosar as vitaminas dali a 2, 3 semanas. Elas não vão ter metabolizado nada, não vai ter aparecido nada, vai parecer que você não fez nada. A via oral mais ainda, quase 2, 3 meses para você notar alguma diferença. Então, você tem que saber o manejo disso também. Não adianta você ficar fazendo a torta e a direito aí, sem saber o que está fazendo. E tem que sempre olhar, não adianta você dar uma suplementação individualizada para uma paciente, tomar por 1 ano, né? Nesse tempo vai mudar muita coisa, né? Então, tem que ficar olhando toda hora. Eu, no máximo de 3 em 3 meses, na maioria das pacientes de 2 em 2, mas no máximo de 3 em 3, eu reavalio a suplementação das minhas pacientes, tá? Então, suplementação é fundamental. Sem o nosso terreno, né, a nossa terra estar adubada, não tem como fazer o jardim da casa, né, e não tem como ter uma fundação boa para essa casa, para ela não cair depois. Aí, a gente vai para saúde mental. Saúde mental. O que eu tenho visto de gente com problemas de saúde mental nesses últimos tempos, a pandemia, acho que, né, trouxe isso à tona, né, as pessoas voltarem a ficar em casa, muitas perderem o emprego, muitas adoecerem ou verem pessoas próximas adoecendo nesse meio tempo, acho que foi bem pesado, né, tá sendo pesado para todo mundo, não tá fácil para ninguém ultimamente, né, gente. E aí, isso fez com que, obviamente, a gente tivesse essa mudança, né, nesse panorama aí de saúde mental. O que a gente vê de paciente ansioso, depressivo hoje é absurdo. E aí a gente lê um monte de gente escrevendo na internet que isso não afeta em nada a fertilidade. Gente, é a maior besteira que vocês podem ouvir na vida de vocês. A gente tem uma coisa direta, né? Os hormônios sexuais, eles começam a ser produzidos no nosso cérebro. Quando eu tenho uma situação de estresse, de ansiedade, de depressão,
eu tenho a produção de radical livre, né, em nível cerebral. Esses radicais livres, eles são moléculas que eles vão atrapalhar tudo, né, o radical livre, ele é responsável pelo envelhecimento, ele é um disruptor endócrino, ele faz tudo de mal que a gente possa imaginar. Então, ele vai afetar a produção desses hormônios que são produzidos no cérebro. Quantas vezes a gente já não viu, né, uma amiga, ai, tô tão estressada, tô sem menstruar faz 3 meses, ou tô tão estressada, tô menstruando faz 3 meses, né, então as duas coisas podem acontecer e afetam mesmo a ovulação, podem cancelar a ovulação pode ser cancelada pura e simplesmente pela alteração, né, neurológica, né, devido a esses processos psicológicos e psiquiátricos. Então, se você não se sente bem, se você não está dando conta, né, eu sempre falo isso para as minhas pacientes também, procura ajuda, vamos dar um encaminhamento para um psicólogo, vamos passar em terapia, se o psicólogo achar legal, passa no psiquiatra, né, mas vamos tratar, vamos ficar bem, vamos, né, e vamos meditar, gente, vamos fazer exercício, tudo isso melhora a nossa saúde psicológica e psiquiátrica. Vamos ajudar as pessoas, né, fazer um trabalho voluntário, sei lá, cara, cada um tem um momento que eu chamo de mente vazia de um jeito, então vocês têm que ter o momento mente vazia de vocês, isso é obrigatório nos dias de hoje, tá? Isso é muito, muito, muito importante. E aí, depois de falar sobre os 6 pilares, a gente chega no 7º, que deveria ser o primeiro, né? Que é o cálculo do período fértil. Cara, eu tô chocada, de verdade, de verdade. Eu não questionava muito isso às minhas pacientes. E aí, eu perguntava do ciclo, né? Sempre pergunto da duração do ciclo e tal. E aí já começou o problema aí. Eu perguntava a duração do ciclo, quantos dias dura o seu ciclo? 4 dias. Elas me respondiam do fluxo. Falei, opa, alguma coisa aí tá errada, né? E aí eu comecei a explicar, né? Comecei a falar, ó, ciclo. O que é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual é o período entre 2 menstruações, certo? Menstruei dia 1º de abril e menstruei dia 29 de abril de novo. Eu tenho meu ciclo ali de 28 dias, mais ou menos, né? Então, e por aí vai. E aí a gente vai calculando. O ciclo normal, né, o ciclo que não é patológico, ele pode variar entre 25 e 35 dias. Eu preciso ter uma data exata de ciclo? Então eu sempre preciso menstruar no mês, a cada 28 dias? Não, não preciso. Não existe essa obrigação, desde que, né, exista um parâmetro ali, eu menstruo entre 28 e 30, né? Porque se a gente sai muito disso, aí a gente vai entrar num ciclo mais irregular, né? E o ciclo irregular também não é dos melhores, né? Não é a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente, né? O ideal é que a gente entre dentro do ciclo. Então, um ciclo regular é considerado se você tiver uma menstruação que varia aí entre 25 e 35, mas se ela tiver numa variação muito grande, é interessante a gente avaliar, tá? Então, e o fluxo, então o ciclo, período entre 2 menstruações, e o fluxo é o período do sangramento, tá? Dentro do ciclo, a gente tem a primeira fase e a primeira fase com predominância estrogênica, a segunda com predominância de progesterona, o pico ali, né, da ovulação é um pico de LH que é dado seguido por um pico de progesterona, então o teste de ovulação que vocês pegam na farmácia lá, e tem um monte de post falando sobre isso, ele detecta o pico de LH, então o teste de ovulação ele não garante que vocês ovularam, tá? Mas eles garantem que teve o pico de LH, daí depois do pico de LH, até 48 horas depois, a gente pode ovular, certo? Então, prestem atenção nisso. Então, nas fases do ciclo, né, existem características que são mais favoráveis e mais desfavoráveis. Então, na primeira fase, a gente tá mais boazinha, tá mais feliz, né? Na segunda a gente tá mais estressada, mais inchada. Então, entender estas fases do ciclo também e como trabalhar elas a nosso favor, né? Então, que fazer na primeira fase, como que a gente treina na segunda, o que eu faço no trabalho, eu evito uma reunião se eu tô na TPM,
né? Tudo isso é importante também para a gente ter autoconhecimento do nosso ciclo. E isso é autoconhecimento próprio. Quem não conhece o próprio ciclo, não se conhece, né? Então, já falei sobre a validade, né? A duração aí do ciclo, dos 25 aos 35. E ter um ciclo irregular, como eu disse, então, meu ciclo varia de 21 a 40 dias. Gente, pelo amor de Deus, né? Procurem um médico, né? Alguma coisa tá acontecendo, não tá normal, né? Às vezes tem gente que vem, o meu ciclo é de 45 a 60 dias. Gente do céu, tá demorando 2 meses para fazer uma menstruação, 1 mês e meio ou 2 meses. Então, tem alguma coisa. Então, o problema disso, de não investigar isso, é você deixar uma doença aí totalmente invisível, digamos assim, né? Você não tá vendo, mas alguma coisa tá acontecendo. Pode ser uma deficiência de progesterona, pode ser uma SOP, né? Pode ser uma doença de tireoide, pode ser um aumento de prolactina, pode ser um monte de coisa. Mas é importante que vocês investiguem, certo? Aí, vocês acreditam que na pesquisa, olha que coisa louca, né? Eu coloquei lá 2 perguntas. A primeira pergunta era se vocês tentavam só no período fértil. Aí 90% das pessoas que responderam a pergunta falavam que tentavam apenas no período fértil. E aí eu fiz outra pergunta, perguntando quem sabia e quem não sabia calcular o período fértil. E aí 40% das pessoas não sabiam calcular o período fértil. Então, das 90 que falavam que tentavam só no período fértil, metade não sabia calcular. Então, não tô tentando no período fértil. Gente, olha isso, quase 50% da galera. A gente teve 2, 3 mil pesquisas, sei lá, mas é muita gente. Presta atenção. Olha como isso é preocupante. Olha como isso é limitante. Olha como isso vai atrapalhar a vida de vocês aí, né? Muito. Nossa, eu fiquei muito preocupada. Muito, muito, muito preocupada. E aí, a gente já tinha, né, há um tempo atrás, uma calculadora web para ciclo regular, né? Que a gente fez, eu, a equipe de TI, e que trabalha aqui comigo, porque eu achei que fosse interessante, porque por mais que a gente ensine a vocês fazerem a conta, né, às vezes vocês ficam, será que eu fiz certo, será que eu não fiz? Será que tá bonitinho, será que não tá, né? E aí a gente fez isso, né, para só vocês colocarem lá as datas e descobrirem o período fértil de vocês. Aí essa calculadora ela estava disponível um tempão aí, de grátis, totalmente gratuito, estava no site meu, tinha o link lá na bio do Insta e tal, vocês podiam acessar e fazer os cálculos. Só que era só a calculadora do período fértil e ela estava bem fraquinha, já está dividindo aí, ó. Vocês estão vendo aí a tela da calculadora. Isso é quando a gente entra. Aqui já está logado com senha, né, produção? Já está logado com a senha. Antes disso, tem uma parte que vocês têm que colocar uma senha, né, que depois a gente vai contar tudo como que recebe essa senha. E aí, o que eu pensei diante de tudo isso? Que a gente tinha também que ter uma calculadora de período irregular. Por mais que o período irregular seja bizarro e que vocês tenham que procurar ajuda, nesse meio tempo, se vocês quiserem tentar e quiserem avaliar qual que é o período fértil de vocês, era uma opção, né? Então, a gente fez o quê? Pegou as 2 calculadoras, refez a de período ciclo regular, melhorou ela demais, né? Tem agora tudo resuminho, bonitinho, vocês vão ver, a gente vai fazer o cálculo junto. E fez a de ciclo irregular, e eu vou testar agora com vocês, porque, isso aqui não existe, né? Vamos, se Deus quiser, em breve, a gente vai fazer um aplicativo disso, né? Para oferecer para vocês, obviamente, muito melhor do que o site. Por enquanto, ela vai funcionar no site mesmo, no link que a gente vai mandar para vocês e tudo mais. Então, vamos lá, vamos testar aqui junto, que quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vamos começar pelo período regular. Então, como eu disse, tem uma senha que vocês vão fazer o login antes, e aí vai entrar nessa tela aqui. Aí ele fala aqui, ó, que bonitinho, ó, escolha período regular caso seu ciclo ocorra entre 25 e 35 dias, que eu acabei de falar, e irregular caso seu ciclo tenha duração diferente de 25 a 35. Então, eu vou começar pelo regular, vamos lá. Vamos logar, vocês vão entrar. Foi. Tá pedindo a senha de novo.
Um segundo, viu, gente? Que aqui a gente tinha colocado a senha, mas expirou porque tá desde o começo da aula aqui. E aí a gente vai colocar de novo já já. Pronto. Aí entramos aqui no período fértil regular, tá? Entre 25 e 35, ele tá lembrando de novo para vocês não esquecerem, certo? Clique nos dias coloridos para visualizar a probabilidade de ovular. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai pegar quando começou a sua última menstruação. Então, vamos pegar que a minha menstruação de julho foi dia 13, tá? 13 de julho foi minha última menstruação. Isso aqui para um ciclo regular. Aí, pá, calcular. Olha que coisa mais linda! Dia 13 menstruou. Período fértil do dia 21 ao dia 31, são os 10 dias que eu sempre falo. Maior possibilidade de ovulação aqui, ter o ovinho, ó, dia 26, tá? E os dias melhores para namorar, 24, 25, 26, 27 e 28. 23, 24, 5, 6, 7, 8. São os 5 dias do meio, tá? Mas eu sempre oriento que vocês façam, tenham relação ou os 10 dias seguidos, ou pelo menos dia sim, dia não, nesse período de 10 dias. Porque se o seu ciclo encurtou ou aumentou, a gente tá coberto aqui, tá, gente? Não ficou a coisa mais linda? Ai, ficou tão bonitinho. Ainda tem o resultado aqui, ó. A data informada é dia 13, seu período fértil é do dia 21 ao dia 31, dia 26 indica a maior probabilidade de ovulação. Ressalta-se que esse cálculo é estimado e válido para ciclos entre 25 e 35. E aqui vocês ainda podem imprimir, tá? Essa folhinha. E vai sair tudo bonitinho. Eu não vou clicar aqui porque não dá pra gente imprimir do celular, mas dá para clicar e imprimir e fazer. Então, todo mês vocês vão fazendo o cálculo, vão imprimindo e tem lá bonitinho os dias. Ai, gente, não ficou lindo? Conta para mim, tô tão feliz com isso. Agora a gente vai voltar. Agora vamos nos ciclos irregulares. Aí, de novo, aqui ele explica, ó, duração diferente de 25 a 35, pode escolher 3 modelos, né? De acordo com as quantidades de meses, referentes às datas da última menstruação, clique na calculadora. Então, a gente tem para 6 meses, para 9 meses e para 12 meses, tá? Período irregular, né, o ciclo irregular, quanto mais datas de menstruação anotadas vocês têm, melhor, né? Porque aí a gente vai ter com mais certeza ali o período certinho, tá? Eu vou fazer de 6 para a gente não se alongar muito aqui. Então, vamos abrir. Aí vão ter os 6 últimos meses, né, das tentativas. Então, a gente está em agosto. Vamos lá. Vamos fazer de julho. Então, vai ser 22 de julho. Aí, junho. 15 de junho. Maio. 19 de maio. Abril. 10 de abril. Março. 2 de março. E fevereiro. 10 de fevereiro, tá? E aí, vamos lá para mostrar o resultado. Quanto mais irregular o período, o ciclo de vocês, maior vai ser o período fértil, porque ele vai ter que buscar tudo, né? A gente tem uma regra para cálculo, obviamente, né? Que é uma fórmula matemática, então ele vai ter que buscar os melhores dias entre os dias que você deu, né? Então, olha aqui que bonitinho o resultado. Então, o período fértil estimado é então, do 9º ao 21º. Então, quanto mais irregular, maior vai ser o período fértil, tá? Porque ele vai tentar buscar, cobrir todo esse período de vocês. Aí, com base nas datas informadas, o maior ciclo que você teve foi de 39 dias. Presta atenção, ó, tá totalmente fora, tá vendo? E o menor de 20. Então, olha como teve variação. Então, ele fala aqui qual foi seu maior ciclo, menor ciclo, tá? E aqui ele fala, põe um exemplo, né? Como usar o seu período fértil, um exemplo totalmente empírico, não tem nada a ver com o resultado que vocês tiveram, tá? Só como usar. Então, se você teve a menstruação em 10, seu período fértil vai ser do dia 23, 14º dia, até o dia
27, 18º dia. Então, aí você vai pegar os dias, óbvio, que deram no seu resultado, não os dias que estão aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, gostaram? Eu gostei. Contem pra mim o que vocês acharam aí da calculadora. Então, vamos lá, gente. Aí, o que aconteceu, então? Temos duas coisas para contar para vocês. Diante desses problemas todos que eu enxerguei do ciclo, a gente fez 2 produtos, tá? O primeiro produto chama Ciclo Certo, e é um curso. Um cursinho super rápido, com aulas hiper didáticas, super gostosas de ouvir, tá? E que eles vão ensinar a gente a calcular o ciclo, né? Calcular o período fértil, saber o que é ciclo, o que é fluxo, ver o que acontece na primeira e na segunda fase do ciclo, e principalmente tem uma aula que é incrível, acho que a melhor aula que eu criei na minha vida, que ensina vocês o que fazer nas determinadas datas do ciclo. Certo? Então, na primeira fase, o que eu treino, o que eu como, o que eu faço, o que eu faço no trabalho. Na segunda fase, a mesma coisa. Então, tem tudo. Meu, é incrível essa aula. O curso vale só por conta dessa aula, eu acho. E aí ensina todos os cálculos. Então, como que funcionam as calculadoras, como que funciona o cálculo da calculadora, né? Como é feito esse cálculo na mão ali, eu fazendo na mãozinha ali com vocês, escrevendo no papel. Tá muito legal a aula também. Acho que vocês vão amar. Então, é um curso inicial, é o curso que eu acho que é o fundamental de todos os cursos meus. É ele que vai dar início a uma série de lançamentos que a gente tem por aí, até a gente chegar na mentoria de novo, oremos, né? Estamos aí. Trabalhando para isso, que a mentoria dessa vez vai vir bombástica. Vocês não perdem por esperar. Bom, e aí, esse cursinho é hiper em conta, super baratinho, porque é a primeira turma de lançamento, tá? Vai ser aberta as inscrições hoje e ele vai ficar aberto para sempre, né? Mas o preço a gente não vai garantir. Hoje ele está custando R$47, gente. Não dá nem um fardinho de Coca-Cola no supermercado, né? Compra um pacotinho de pão de papel higiênico só. E ainda a gente divide em 5 vezes de 10 e 23, tá? As compras são todas pelo Hotmart, a gente vai colocar os links aí, os links vão ficar na bio, tá? À disposição de vocês. Eu acho que vale super a pena, tá? Daí o curso é o inicial. E a partir do curso, obviamente, né, que a gente não vai deixar vocês sem a calculadora, né? A calculadora, agora ela vai ser uma assinatura de 6 meses, tá? Porque vocês têm que usar todo mês para saber qual que é o período fértil, então a gente colocou esse período de 6 meses, a calculadora vocês viram, e dentro da calculadora, do ambiente ali de compra, tem uma aula ensinando a mexer, ensinando a fazer os cálculos, todos bonitinhos, todos feitos no celular mesmo. E para complementar o curso do ciclo, a gente tem a calculadora aí, tá? A calculadora, os 6 meses da calculadora vão custar R$97, tá, gente? Ó, não dá nem 10 e pouco por mês aí, nem R$15 por mês. E pode ser dividido em até 6 vezes de R$17,84, tá? Como eu disse, esse preço é de lançamento, as inscrições vão se abrir agora, tá bom? Quem quiser já vai lá, já corre, já faz. Não sei por quanto tempo vou manter esse preço, mas acho que no mínimo vai triplicar da próxima vez que a gente ajustar, tá? Então isso é só para vocês, porque ainda é, né, uma coisa inicial que eu tô lançando, óbvio que já tá super testada, super aprovada por todos, mas é especial aí o preço para vocês. Eu acho que vai ser muito, muito legal vocês terem. E assim, não faz sentido, né, ter a calculadora e não ter o curso, né? Porque o curso que vai ensinar o que tá por dentro ali, né? Vamos abrir para pergunta? Quem quer perguntar? Mande para mim. Gostaram da calculadora? Me contem, me dêem um feedback, conversem comigo. Eu tô carente, eu tô doente, gente. Eu preciso de alguém conversando comigo. Gostaram da calculadora, eu gostei que vocês gostaram, O curso teórico, o acesso é 1 ano, tá? O curso, o ciclo certo é 1 ano de acesso. A calculadora são 6 meses, aí se vocês quiserem, vocês vão renovando, tá? A calculadora, ela é renovável também.
Aqui tem a Alice, menstruei 12 de junho e 21 de agosto, muito irregular, tá, Alice? Muito mesmo. Larissa, amei a calculadora, adorei, eba. Amei a calculadora, Josiné também, eba. Tô tentando quase um ano, tenho lúpus. Lúpus, o buraco é mais embaixo, né, Andressa? Tem que controlar muito bem a doença antes de engravidar. Que bom, meninas, que vocês gostaram. Doutor, meu ciclo foi de 65, descobri SOP. Então, você pode tentar colocar lá na calculadora do ciclo irregular, mas como eu disse para vocês, quanto maior o ciclo, vai ficar um período fértil bizarro de grande, né? Porque um ciclo de 60 dias nem é um ciclo, né? Você ficou 2 meses sem menstruar. Então, vai ficar um ciclo grande. Dá para calcular, mas vai ficar muito grande, né? Karine, calculadora não é grátis o acesso, tá? É agora uma assinatura, R$ 97,00 por 6 meses. Dá para dividir em até 6 vezes de 17,84. 3 meses sem menstruar, melhorei na alimentação, no exercício, 40 dias menstruada. Daí precisa ver o que aconteceu, Mariane. Geralmente, quando você fica um tempão em amenorreia, o que pode acontecer é uma desregulação hormonal mesmo, tá? E aí, às vezes, acontece isso de ficar um tempão menstruando, ou depois parar de menstruar de novo, até você voltar ao normal 100%, às vezes demora um pouquinho. 23 a 30, já tá um pouquinho fora, né, Karina? Tipo, o ideal seria de 25 a 35. Ó, estão aí os links, hein, gente? Não é nem o preço do teste de ovulação. Obrigada, Adri. Vou te contratar. Tá contratada já para o nosso marketing. Tá contratada. Gostei. Achei muito bom. Tempo de acesso ao curso, então, 1 ano. E a calculadora, 6 meses, tá, gente? São 2 coisas separadas, tá? Um independente do outro. Mas, como eu disse, quem comprar o curso fica meio sem sentido não comprar calculadora, né? Que mais aqui? Joane, como acessar? Depois que você comprar, Joane, vai o e-mail certinho do Hotmart, bonitinho, aí tem o link, tem a senha, tem tudo bonitinho lá para vocês entenderem. Endometriose, Samara. Doutora, fala que quem tem endometriose é um dos maiores casos hoje em dia. Tenho há 8 anos, agora descobri profunda, meus ciclos eram muito irregulares e hoje está mais irregular. Então, assim, Samara, a endometriose, ela não costuma desregular o ciclo, pode ser que você tenha algum desajuste hormonal junto, hiperestrogenismo muito grave, com uma resistência à progesterona, né, mas só a doença em si, ela não costuma dar alterações graves no ciclo, só se eu tenho uma alteração junta, tá? Tempo de acesso ao curso já responde 1 ano, e a calculadora 6 meses, 3 dias de fluxo intenso, 2 dias de borra escura, é contado como menstruação normal ou não? Teoricamente sim, né? Os 3 dias de fluxo, depois eles diminuem um pouco e fica borra, né? Então são 5 dias, normalmente. A gente vai falar também sobre esse tipo de fluxo, sangramento, tem uma aula também sobre no ciclo certo, tá? Quando o sangramento é considerado patológico, não é? Tem a questão do muco, tem tudo falando lá, é bem legal. É ruim ter um ciclo de 41 dias? Sim. 3 dias de fluxo intenso, a borra, já respondi. Tem o lúpus. Então, aí você vai usar a calculadora no ciclo irregular, Andressa. Se o seu ciclo é meio irregular, você usa no modelo do ciclo irregular. Mas, como sempre, observe, né? Porque não é normal ficar muito irregular, né? Que às vezes tem que ajustar alguma coisa. Que mais? A Fábia, minha amiga. Ficou perfeita a calculadora. Obrigada, amore. A Dai, querida, a calculadora ficou maravilhosa. É isso aí, muito bom, muito bom. O que mais aqui, gente? 3 dias de fluxo. Calculadora fica disponível onde? Dentro do meu site ela tá? E tem uma área fechada, né, que só entra com a senha, mas aí vocês vão ter os links todos bonitinhos assim que vocês adquirirem o produto. E como eu disse, se Deus quiser, em breve teremos um aplicativo. Aplicativo Doutora Mari. Quero só ver, hein, gente.
Exames, gente, não vou entrar em fertilidade aqui, porque não é o motivo da aula, né? O motivo da aula é se preparar para as tentativas. Agora, quando a gente detecta alguns problemas, aí é um tema para uma nova aula que a gente vai fazer em breve. Vou fazer uma aula sobre infertilidade sem causa aparente para vocês. Vou preparar, porque tem uma cacetada de coisa para a gente falar sobre isso. Natal, gravidez anembrionária, acho que tudo que a senhora falou vai me ajudar. Tenho certeza, Najara. Calculadora fica disponível no site. A Fábio aqui de novo. Fábio é muito minha amiga. A doutora Mari é simplesmente maravilhosa. Ai, linda. Que mais, gente? É isso aí. Uma trompa. Vê se tem alguma dúvida relacionada à calculadora. Andressa, o link da calculadora vai ser para quem adquirir o produto, tá? Que vai ser pelo Hotmart, que já tá o link aí para vocês comprarem. E aí vocês vão receber um e-mail com o link, tá? Os links vão ficar na bio no Instagram, disponíveis para vocês comprarem, sem dúvida. É isso aí, ó. E estão aqui também, tá? Tudo aí, tudo bonitinho. Elisiane fez uma pergunta boa que também está escrita, tem escrito isso, escrito não, falado isso no nosso curso. Quando começa a contar o ciclo, né? Então, o fluxo. Então, vai depender muito de como é o fluxo de vocês. Se o fluxo é só borra, conta a partir do primeiro dia de borra. Se o ciclo é borra e sangramento, conta primeiro dia de sangramento. Aqui é a Pamela, ó, minha paciente fazendo tratamento, ovulei por volta do 10º dia. Então, o seu ciclo vai dar mais ou menos 25, 26 dias, Pamela, se normalmente você fez isso. Aí, ó, vai entrar entre os 26 e os 29 aí, tá? Mas é normal, como eu disse, no início do tratamento, dependendo do que a gente tá tratando, dá uma bagunçada, mas depois volta, tá bom? Então, tá bom, meus amores, ó. Links na bio, tá tudo disponível. Precinho, então, o Ciclo Certo, que é o nosso primeiro cursinho maravilhoso, falando sobre ciclo menstrual, como calcular, quais as fases, o que acontece em cada fase, tipo de sangramento, como usar o seu ciclo ao seu favor, né? Tudo isso e mais por apenas R$ 47,00, 5 vezes de 10 e 23. Esse é o Ciclo Certo. A Web Ciclo é a nossa calculadora web. A calculadora tem a calculadora de ciclo regular e de irregular. Ela é disponível por 6 meses para vocês. É uma assinatura semestral por apenas R$ 97,00, 6 vezes de R$ 17,84. Gente, eu amei que vocês estiverem aqui. A gente teve um monte de gente aqui comigo. Muito obrigada, tá? De verdade, do fundo do coração. Desculpa aí a voz, a tosse, a água, né? Mas eu tentei fazer o meu melhor aqui para vocês mesmo. Doentada, mas a gente não consegue deixar de fazer o que promete, tá bom? Comprem aí, vou ficar muito feliz em ver vocês lá, os cursos ficaram ótimos, a calculadora também tá incrível, ficou muito bonitinha, e vocês vão super aproveitar, tenho certeza. Um beijo, ótimo domingo, ó, todo mundo falando obrigada, fica bem, obrigada, Daizinha, obrigada mesmo, viu? Beijo para vocês, a gente se vê na próxima. Obrigada, gente, ótimo domingo.